Bem-vindos a mais um Top 10 nesse canal, e esse talvez seja um dos mais pedidos. Eu acho que esse é de longe o vídeo mais otaku fedido desse canal, porque se tem uma coisa que é muito relacionada a anime, são os famigerados sistemas de poder, junto com Power Scaling também, né? Eu sei que nos outros universos, por exemplo, dos quadrinhos, a gente tem, né, esse conceito de sistemas de poder e blá blá blá, mas esse conceito é uma coisa muito relacionada a animes, sobretudo os famosos Battle Shonen, né, os famosos animes de lutinha que a gente cresceu vendo e que fez muitos de nós se apaixonar por essa mídia que consumimos tanto hoje. Então agora estamos aqui para elencar os melhores na minha opinião, e lembrem-se bem disso, você pode ter o seu próprio top 10 e eu ter o meu, e tá tudo bem, ninguém precisa se degradar, ninguém precisa matar ninguém, tá bom? E antes de mais nada é bom deixar claro que eu não vi todos os animes do mundo, então se você chegar aqui nos comentários e falar "Ai, faltou o sistema de poder de..." Desculpa, eu não vi tudo que existe, tenho certeza que tem sistemas de poderes maravilhosos que eu nunca tive a oportunidade de ver, então por isso deixei nos comentários o seu top 10, tá bom? Uma outra coisa é que nos outros top 10, que inclusive tem uma playlist cheia deles, de vários temas diferentes, depois vai lá ver, eu sempre fiz um top 10 anime, depois o top 10 mangá e depois eu juntava as duas coisas. Sendo que eu fazia isso porque o top 10 pra mim era uma oportunidade de introduzir a pessoas novas, a pessoas meio leigas nesse meio, mangás muito bom pra elas lerem e tal, então é por isso que na maioria dos top 10 eu falo de Berserk, eu falo de Vagabond, eu falo dessas obras que não tem uma adaptação ou uma adaptação decente para anime. Sendo que, como eu disse, os sistemas de poder é um tema muito ligado ao Battle Shonen, e a maioria das obras desse gênero são conhecidas por ter suas próprias adaptações, ter sua própria versão anime, e geralmente quando eu falo de mangás aqui eu trago mais pro seinen, e geralmente obras seinen não se preocupam em sistemas de poder. Então por isso que esse vídeo aqui vai ser direto e básico, uma lista só, uma lista para todas governar, lembrando, na minha opinião. Sem mais delongas, bora que bora! Antes de começar a lista de fato, é importante e justo fazer algumas menções honrosas para sistemas de poder que não entraram na minha lista. E eu começo essa lista de menções honrosas com as Kagunis de Tokyo Ghoul. Eu gosto muito de Tokyo Ghoul e de Tokyo Ghoul Rep, é uma pena que eles não gostam de mim de volta, mas o que eu mais gosto nesse sistema de poder não são as Kagunis dos Ghouls, mas como os investigadores pervertem esse sistema de poder para eles, formando as kinks, né? As armas feitas a partir das Kagunis dos Ghouls que morreram para os investigadores. Então eu adoro essa alegoria, né, da civilização contra a natureza, né? Os investigadores caçando essas bestas primais instintivas e fazendo delas suas armas para que eles possam caçá-las. É poético, assim como a maioria das coisas desse mangá, e eu gosto bastante. Temos também que mencionar as individualidades de Boku no Hero. Se a gente for julgar de maneira rígida, essas individualidades nada mais são do que superpoderes que a gente está acostumado a ver em quadrinhos e tudo mais, mas transportar isso para a mídia anime e mangá é bem legal. Sendo que Boku no Hero só não entrou nessa lista porque eu acho que eles desperdiçaram um potencial muito interessante desse sistema de poder, aonde no mundo de Boku no Hero 80% das pessoas têm individualidades, fazendo com que 20% sejam humanos comuns. E eu acho que o autor, né, o Horikoshi, ele pensou que esse tipo de discussão e debate interessantíssimo, né, nessa desigualdade de população, seria completamente explicada no Deku, que é alguém sem individualidade e que passa os percalços disso, principalmente no começo, só que depois ele fica super poderoso e ele vira uma das pessoas mais poderosas do universo. Então eu realmente senti falta de, por exemplo, um arco onde a gente iria mergulhar um pouco mais em toda essa questão de desigualdade das pessoas sem poder contra as pessoas com poder e como isso ia se desenrolar de fato. Para mim foi o potencial desperdiçado. Temos que falar também da pirocinese de Fire Force. Esse é um conceito interessante usado por parte da obra, porque ao mesmo tempo que força uma criatividade louca de pensar em vários poderes relacionados a fogo e como você pode estender tudo isso ao máximo, isso também é bem limitante,
porque todos seus poderes têm que ter a ver com fogo. E eu acho que Fire Force tem algumas ideias ótimas em alguns dos personagens, sendo que em alguns casos ele peca exatamente por essa ousadia, ou apresenta um poder que é muito assim, muito difícil de acreditar, a suspensão de descrença vai lá em cima, e o outro que representa exatamente essa limitação do poder de fogo com poderes básicos demais. Temos que falar de um dos sistemas de poder mais criativos que existe, que é o sistema de Fate com os seus servos. Pra você que não sabe, a maioria das obras de Fate rola basicamente uma competição onde os integrantes dessa competição são presenteados com um servo, que geralmente é uma figura histórica lendária. E esses servos lutam contra outros servos para ver quem ganha essa tal competição. Então é maneiro porque é tipo um Pokémon, sendo que com figuras históricas ao invés de bichinhos, e é muito legal ver as diferentes interpretações de figuras lendárias que essa obra tem com algumas delas. Mas pelo fato do papel do usuário de fato ser bem ofuscado e os servos na maioria das vezes fazem o maior trabalho, ele não entra na lista. E antes de falarmos do 10º lugar, eu tenho que fazer justiça a um sistema de poder específico e colocar no posto de hors concours, ou seja, fora do concurso, que será, é claro, o icônico Ki de Dragon Ball. Eu tô revendo o Dragon Ball clássico agora, daqui a pouco eu vou rever o Dragon Ball Z, que eu vi pedaços quando era novo, mas fazendo essa lista e pensando direito, é impossível colocar Dragon Ball em qualquer uma dessas posições. Eu penso no Dragon Ball para sistemas de poder e para animes no geral, assim como Pelé para o futebol. Para mim é injusto fazer a discussão Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, porque sem o Pelé não existiria Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem o futebol que a gente conhece. Então para mim sempre foi uma discussão sem sentido, e daí que o futebol de hoje em dia é mais moderno e o Pelé passaria mal com o Van Dijk. Foda-se, o Van Dijk não existiria se não fosse o Pelé, caralho. Porque o sistema defensivo, o treinamento de zagueiros foi se rebuscando e revolucionando por causa do Pelé, da maneira que ele atacava, os treinadores falam, meu Deus, a gente tem que fazer táticas para parar esse cara. Assim como o Dragon Ball revolucionou o mundo dos animes, principalmente o mundo dos animes de lutinha e principalmente o mundo dos sistemas de poder. Não existiria nenhum dos sistemas que eu vou citar aqui agora se não fosse Dragon Ball. Você pode preferir outro, você pode falar que Dragon Ball não era tudo isso, sistema de poder, tudo bem, mas sem ele nada disso existiria. Então, para ser justo com as obras da lista e com Dragon Ball, eu coloco o Ki e Dragon Ball como um todo como fora do concurso nesse top 10, tá bom? Então, depois desse argumento incrível que você pode definir como covarde, já eu defino como coerente, vamos para o top 10. Em 10º lugar, vamos falar das habilidades de Bungo Stray Dogs. Meu amigo, se tem uma obra que é pouco falada e bastante subestimada, é Bungo Stray Dogs. Na minha opinião, uma das obras mais divertidas, autênticas e fora da caixa que eu já vi. Se você gosta de Boku no Hero, meu amigo, vá ver Bungo Stray Dogs. E como eu disse, as habilidades dessa obra são bem parecidas com as individualidades de Boku no Hero. É um sistema de poder com superpoderes, basicamente. Sendo que a grande genialidade dessa obra é que todos os personagens dela têm nomes de autores reais, autores que existiram na nossa literatura. E as suas habilidades geralmente têm o nome de sua obra mais famosa. Então a gente está falando de uma obra que tem esse jogo de criatividade, história e uma interpretação rebuscada de um título de um livro convertido para uma habilidade de um superpoder. É muito maneiro. Em 9º lugar, vamos agradar a nova geração com a energia amaldiçoada de Jujutsu Kaisen. Eu sei que um argumento contra esse sistema de poder é que ela é basicamente uma cópia ou uma inspiração de vários outros conceitos de várias outras obras, mas talvez a manipulação de energia amaldiçoada junto com o domínio de expansão e todas essas merdas seja o sistema de poder mais popular entre, a nova geração. Você sente com personagens como Gojo, como o Hakari, por exemplo, aquele tipo de chama nos olhos de finalmente ver um sistema de poder maneiro em um anime de lutinha. É aquele tipo de coisa que invoca uma
melhor sentimento possível na época que a gente via Bleach, que a gente via Naruto, que a gente via essas obras clássicas, mas ainda assim tem a pegada única da obra, aliada com a sua seriedade, né, o seu lado mais sombrio. Eu pessoalmente gosto muito, acho que é muito bem feito e com certeza merece um lugar nesse top 10. Em oitavo lugar, vamos para uma das minhas obras preferidas, Mag, para falar de uns sistemas de poder mais legais, na minha opinião, na qual ele é dividido em duas coisas, né? Os Hook, que são manipulados pelos Mag, pelo Aladdin, pelo Judai e pela galera lá, que é aquela manipulação de magia clássica, com selos, com glifos, coisas que, por exemplo, a gente já viu em Black Clover e tudo mais, sendo que ela dá um passo a mais e cresce muito na sua originalidade com o sistema dos Jinx, literais gênios que concedem poder específico enquanto estão aprisionados em um artefato aleatório. E a maneira como essas armas lendárias são utilizadas, a integração dela com o usuário, principalmente sendo representado pelo maior detentor de Jinx, que é o Sinbad, né? Todos representando diferentes superpoderes que servem para determinadas situações. Quando você lê, por exemplo, Aventuras de Sinbad, isso fica muito claro e é muito legal de ver. Na minha opinião, é um dos sistemas mais simples, maquiados de maneira muito legal e divertida, e que funciona demais com a estética daquele universo e com a genialidade por trás dessa obra. Em sétimo lugar, temos que falar de um queridinho aqui, vamos falar da alquimia em Fullmetal, principalmente como é demonstrado em Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal, pra mim, é uma obra que faz o simples parecer grandioso. Se você vê como a alquimia é retratada na obra, ela é basicamente magia, sendo que a maneira que ela é envelopada e dada ao público para digerir, ela é entregue de uma maneira tão personalizada, com tanta atitude, que respira por si só, que realmente consegue se tornar um dos sistemas de poder mais rebuscados que a gente já viu. Não só pela demonstração dos poderes em si, mas principalmente pelas limitações, como no caso do Roy Mustang, que na chuva ele não funciona, mas principalmente na lei primordial da alquimia, da troca equivalente, que depois se transpõe para a realidade, né? A realidade Fullmetal é baseada na troca equivalente, não só o seu sistema de poder. Para ganhar alguma coisa, você tem que perder algo de igual valor. É assim que ela funciona e é assim que essa trama e esses personagens funcionam. Em sexto lugar, sem piadinhas, vamos para uma das minhas obras preferidas, Chainsaw Man. E vamos falar de um sistema de poder muitíssimo diferente, ao mesmo tempo bem conhecido, que são os demônios e seus contratos. O famigerado pacto com o diabo é um conceito até que comum quando certas obras de fantasia ou algo do tipo são representadas, como por exemplo Drácula e afim. Mas os demônios de Chainsaw Man, da maneira que são representados, né, representando conceitos de medo. Quanto mais medo você tem de uma coisa, mais forte o demônio que representa aquele medo é. E a possibilidade das divisões de segurança para poder combater esses demônios, elas fazem contratos com os mesmos. É um conceito bastante parecido com o que eu disse lá de Tokyo Ghoul, sendo que aqui eu sinto que essa temática combina muito mais. A gente tá falando de uma realidade horrível que é o universo de Chainsaw Man, e para você talvez tentar atenuar essa realidade, você tem que fazer um literal pacto com o diabo. Então tem todo esse subtexto de que as mortes nesse mundo são vistas de maneira banal, e para que você consiga limpar o mundo, você precisa se sujar, você precisa entregar a sua alma. Eu adoro a maneira como certos poderes de contratos são representados, adoro a maneira como certos demônios são representados e adoro a maneira como isso tudo se encaixa nessa obra e nesse universo. Começando o top 5, daqui pra frente só verão clássicos, porque a gente tem que falar do chakra de Naruto. O chakra, obviamente, tem uma inspiração direta no Ki e no Nen, nessa famosa manipulação de energia espiritual, né, que depois é copiado e replicado em inúmeros animes diferentes, sendo que o chakra aqui é transformado para fazer sentido no mundo ninja, né? Então, por exemplo, o chakra no pé para você conseguir andar verticalmente e tudo mais. E é claro, conforme a obra avança, a gente vê as várias aplicações de chakra, sendo um dos sistemas de poder mais diversos que tem, sendo representado nas suas muitas divisões, as modificações de clã baseadas em chakra, como por exemplo o próprio Sharingan do Uchiha, o conceito de Kekkei Genkai, o conceito de mundos de chakra, como por exemplo o mundo dos sapos de Naruto,
Minato e posteriormente o modo Senin, né, o chakra animal, o chakra natural. E também eu compro a lore do chakra, né, com as frutas da Kaguya. Eu acho poético, acho bonito. É uma pena que não teve o fim que talvez a gente queria, né, toda essa história, mas não podia não ficar pelo menos no top 5. E em quarto lugar, vamos fazer justiça aqui, porque vamos falar de um dos sistemas de poder que mais influenciou as novas gerações. Vamos falar de pressão espiritual e Zanpakuto. Vamos falar de Bleach. Bleach é uma obra que infelizmente sempre foi a ovelha negra, né, das obras que ela compartilhava. Tinha lá o Big Tree e todo mundo cagava na cabeça de Bleach, ninguém levava a sério Bleach. Mas se a gente for ver pressão espiritual junto com os Zanpakutos, com as suas Shikais e Bankais, inspiraram muitos sistemas de poder que a gente vê hoje em dia. Todo o conceito da pressão espiritual será algo que rege os três mundos, está presente nos Shinigamis, nos Hollows, nos Quincy's, nos Arankars, e é claro, o carro-chefe da obra com as suas Zanpakutos dos Shinigamis, que representam inúmeros poderes diferentes e modos de uso muito criativos, né? Quando você coloca uma limitação como, por exemplo, o poder de uma espada, você vai meio que condenar a maioria dos personagens a utilizar uma espada ou até mesmo uma lâmina. Mas Tite Kubo é alguém que gosta de inventar, ele se diverte fazendo isso, e a gente pode ver diferentes maneiras de aplicação de todo esse sistema de poder de uma maneira deliciosa, na minha opinião. Sem contar, é claro, né, na carta trunfo dessa obra, que são, obviamente, as Bankais, a última transformação das Zanpakutos, que inspiraram diretamente, por exemplo, o domínio de expansão de Jujutsu Kaisen. Por mais que Bleach tenha sim seus tropeços narrativos, alguns personagens que simplesmente não tiveram a conclusão que a gente queria, o sistema de poder da obra, além de criativo, é revolucionário e inspirou muito, e é justo ele estar aqui. E agora que vamos entrar no top 3, agora é bem forte na minha opinião. Eu acho que até agora eu fui coerente, mas agora esse top 3 é pro meu coraçãozinho, tá bom? E vamos começar o terceiro lugar com a minha obra do coração, com o sistema de poder que, cara, a gente aprendeu a amar, que é o sistema de poder de One Piece com as suas frutas do diabo e Haki. Não tem jeito, na minha opinião, o sistema de poder inicial de One Piece, que são as frutas do diabo, são de longe as mais criativas, né? É um sistema de poder que não se apoia, por exemplo, no Ki de Dragon Ball, que inspirou muito, por exemplo, o Chakra, a Heiatsu. É algo totalmente novo, uma fruta que tem gosto de merda e que te dá poderes absurdos ao mesmo tempo que faz com que você tenha fraqueza com água do mar e um mundo que é basicamente mar. Então já tem exatamente todo esse conceito, né? Se você quiser ter um poder grandioso, um poder que faça diferença, você vai ter uma desvantagem de igual tamanho. Você pode desbravar os mares como um pirata ou um marinheiro, mas para a sua lenda aumentar, você tem que se deslocar e você tem que enfrentar o mar. Então é um sistema de poder que também convida muitas histórias muito interessantes de objetivos e sonhos, na qual é a base de One Piece, não é verdade? E depois disso, todas as divisões que as frutas do diabo tem, né, entre Paramécia, Logia, Zoan e a Zoan com as suas próprias divisões, chegando até mesmo a Zoan mística, né, onde o usuário pode se tornar em criaturas mitológicas e até mesmo deuses. Eu acho um sistema de poder genial, muito legal, e as maneiras de lidar com ele inicialmente, que era a água do mar, a pedra do mar, o Kairosek, na minha opinião, era também bastante fora da caixa. Um usuário de Akuma no Mi com certeza vai se destacar, mas ainda assim, vivendo em um mundo de mar, ele tá muito fudido, e às vezes vão ter pessoas que vão ter esses itens de pedra do mar que vão acabar com a tua raça. Sendo que por que o One Piece não está em primeiro lugar? Exatamente pela sua outra metade, que é o Haki. O Haki nada mais é de que o One Piece se rendendo ao Ki, ao Chakra, a Heiatsu, ao Nen, a tudo isso. É a famosa energia espiritual, a vontade dentro de cada um. Aquele tipo de poder que todo mundo tem e se treinar vai poder manifestar e blá blá blá. Eu gosto de Haki, gosto das suas divisões, o Haki de observação, Haki de armamento e, obviamente, o Haki do Rei, que é um dos grandes carros-chefes da obra, e gosto ainda mais do fato do Haki do Rei ser algo, né, para poucos, né, todo mundo que tem é aquele tipo de coisa especial, mas vamos combinar que o Haki é algo que apareceu um pouco depois na obra, onde ela já estava meio que estabelecida, personagens muito fortes foram introduzidos e o Oda tinha que justificar como eles poderiam ser batidos por certas pessoas, e o Haki foi a alternativa para isso. Além de que hoje em dia meio que tudo
se resume em Haki de uma maneira meio desgastante, meio chata. Então não é que eu não goste, é que deixou One Piece meio com a cara da indústria, sabe? Meio que se rendeu ao que todo mundo tá fazendo para explicar certas coisas que tinham que ser explicadas, então eu entendo esse movimento, apesar de não gostar tanto. Pra mim, Frutas do Diabo não tem jeito, irretocável, muito criativo, muito genial, mas por causa do Haki, ele só descola o top 3, o pódio pelo menos, e é isso. Em segundo lugar, na medalha de prata, obviamente temos que falar de Jojo, que na parte 1 e parte 2 a gente vê o seu Ramon, que nada mais é do que a famosa energia espiritual que pode ser manipulada e blá 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 blá, sendo que pra mim o Ramon, de todas essas energias espirituais que, né, blá 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 blá, ela é a mais charmosa. Ela é básica, direta e depende totalmente do intelecto e do QI de batalha de cada personagem pra definir o quão bem ele usa o Ramon, e eu acho isso louvável. Mas obviamente que não é por causa do Ramon que Jojo está em segundo lugar, obviamente é por causa dos stands. Galera, tenha em mente o seguinte, a parte 3 de Jojo, Stardust Crusaders, foi lançada em 89. Naquela época, você do nada mudar todo o seu sistema de poder, que já estava estabilizado com a parte 1 e parte 2, e mudar para algo completamente diferente, que na época era totalmente fora da caixa, como espíritos que representam superpoderes, foi uma sacada mais do que genial para Hirohiko Araki. Simplesmente foi um movimento que abriu as portas para todas essas obras não terem medo de colocar superpoderes dos seus animes e mangás. E a parte 3 para mim é icônica porque ela respeita um padrão, né? Os stands compreendem o tarô e depois o tarô egípcio ainda na mesma parte, com seus poderes únicos que fazem sentido com as cartas que eles estão representando e, na minha opinião, muito bem feito. E aí quando chega a parte 4, você se pergunta, ele já usou o tarô original, já usou o tarô egípcio, o que ele vai fazer agora? Que tipo de tarô ele vai roubar e por quanto tempo isso vai sustentar? E é nesse momento que Jojo se vale da sua genialidade, que é a famosa licença poética. Você tá construindo uma obra chamada Aventuras Bizarras de Jojo. Se você cobra uma absurda coerência dessa franquia, se você cobra que tudo para você faça sentido, você não está vendo com o mindset certo, eu não acredito que valha essa palavra. Então quando começa a parte 4, foda-se o tarô, amigão. Agora os stands têm nome de bandas ou nomes de músicas que o autor gosta e simples assim. Ah, mas os stands ainda são fodões, né? Mais focados em porradaria e tal, como era na parte 3. Não, amigão, tem a porra de um stand de um chefe que faz você comer, se coçar inteiro, tirar sua carcaça e virar novo. Tem um stand que gruda nas suas costas, se você virar pra trás você morre. Tem um stand que faz com que você seja forçado a ficar embaixo de uma torre e você não pode mais sair dela. Foda-se! Irmãozão, é uma aventura bizarra. Só reclina a porra da tua poltrona e fica quieto, cara. Aproveita essa porra dessa viagem de ácido sem ácido. E depois, principalmente quando chegamos na parte 7, né, com a introdução de um outro sistema de poder, que é um resgate do Ramon, que é o Spin. Aqui, assim como a franquia, se torna muito mais rebuscada, muito mais madura, afinal agora ela é voltada para o público seinen. E não tem jeito, até hoje é um sistema de poder mais icônicos que existe, e um dos mais bem feitos, e um dos que mais você fica, caralho, até onde vai a criatividade desse caboclo? E o primeiro lugar, para surpresa de ninguém, é uma das coisas mais previsíveis que já fiz desse canal, mas desculpa, se é previsível, é por um bom motivo. Vamos falar de Nen de Hunter x Hunter. Como eu sempre falo quando a gente analisa Hunter x Hunter aqui nesse canal, essa obra nada mais é do que uma deturpação do gênero por parte de Togashi. Togashi fez lá Yu Yu Hakusho respeitando absurdamente o formato do Battle Shonen, um anime que basicamente se passa em competições, luta é o que mais conta nessa obra, tem o seu próprio sistema de poder e tem a sua própria trama que é bem legal, com o mundo espiritual que depois inspirou muitas obras. Mas Hunter x Hunter é a deturpação do gênero que ele ajudou a criar. É o literal lobo em pele de cordeiro. Desde a introdução de um protagonista bobão, novão, divertido, para ele se tornar uma das figuras mais complexas que a gente já
já viu, a introdução de um dos maiores vilões mal pelo mal que a gente já viu, inspirado em Cell e Frieza, para ele ter um desenvolvimento único e uma conclusão extremamente diferente do que se via em vilões de animes Battle Shonen naquela época, e não seria diferente com esse sistema de poder. O Nen é a energia espiritual do mundo de Hunter x Hunter, assim como o Ki, assim como o Haki, enfim. Sendo que a maneira que Togashi divide esse sistema de poder em várias categorias, e ele começa a apresentar essas categorias de maneira completamente despretensiosa, fazendo a gente achar que é algo totalmente simples, que não vai escaralhar em nenhum momento, né? Tadinhos de nós. Meu irmão, se você quer ser simples, você fala assim, o Crow Lucifer é um usuário de Nen especialista e o poder dele é roubar a habilidade dos outros. Simples assim. Mas se você já viu a explicação do poder desse caboclo, você sabe os 1 milhão de passos que existe para fazer essa habilidade funcionar. É condição atrás de condição. É uma outra coisa que inspirou muito Jujutsu Kaisen, né? Uma outra coisa que o Jujutsu Kaisen pescou de outras obras. Nem o sistema de poder envolvente, cativante, nem todos os poderes são baseados em luta, nem todos os poderes têm uma aplicação tática e bélica, mas todos os poderes apresentados têm potencial e na mão de certas pessoas se tornam algo verdadeiramente especiais. Meu irmão, o poder do Hisoka é simular a porra de um chiclete e olha o demônio que esse cara é com esse poder. E depois chegando próximo do mangá, com a introdução de Aluka, por exemplo, e do Continente Escuro sendo esse lugar recheado de aparentemente bestas de Nen ou bestas relacionadas a Nen de alguma maneira, Nen primal. E a Guerra de Seção nem se fala, né? Eu costumo dizer que existe Hunter x Hunter antes da Guerra de Seção e depois da Guerra de Seção. A quantidade de habilidades e conceitos que são introduzidos aqui, meu amigo, faz com que você se sinta mal por achar que conhece alguma coisa. Eu adoro Nen, a manifestação de Nen, as bestas de Nen, a maneira como o Nen se dá em diferentes formas e diferentes ocasiões, os poderes relacionados à categoria, os usuários e como ele usa os seus poderes. Na minha opinião, é o sistema de poder mais completo e mais complexo. Esse foi o top 10 e é sempre importante lembrar que ele foi baseado inteiramente na minha opinião. Você pode ter a sua, inclusive lembre-se, deixe aqui nos comentários o seu top 10, tá bom? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onet, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gable 3D, Volknaio, Kaka de Baixinhos, Chico Mia, Rebenê, Iburinha, Alisu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Trilogia Nerd, Gabi Zardo, Frosty Disc, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi Madrugada, Matheus Sarraf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Siqueiro, Quebra-Cabeças, Podstawat, Mo Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória C.L. Souza, Toxic, Bambu, Caba Geluian, Worth, Stedrovand, Manjobão, Catraca, o Nico Amakoto, JC Branco Jr., Rick Cobbs, Teus 7, Biels, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Dedessa, Kaique Alexandre, Jé Jackson Gouveia, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Vinícius Oliveira, Matos Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier Barbosa, Igor Silva, Vitor Diogo, Kipamo, Shadow BR, Raro Liberty, Cassiri, LP, Pedro H. Rodri, Proce Achon, Fabrício Pérez, Fiat Ponta do Fudido, J. Lux, Waffen, Tona Catraca, Pedro Corredor PL, Iride, Abílio Rua, JC Kozlowski, Igor Viana, Luiz Elano, Chimboca Xota, Foxhound, Yuri Fukuda, Vitor S, Gabriel Baldê, Maczin, Pepoca e Gabriel Rachadel. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!